Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Esse texto falou profundamente ao meu coração nessa semana. Lucas 17, nós vamos ler a partir do versículo 11. Pode projetar aqui para nós, Lucas 17, do 11 em diante. Diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: por que ele voltou? Essa é a pergunta que vai nortear a palavra de hoje. Por que esse homem voltou? Não era algo óbvio, tanto que haviam 10 leprosos, e eu já estou partindo daqui porque eu sei, pelo menos alguma vez você já leu, já conhece, talvez já ouviu várias ministrações sobre esse texto, mas a ênfase que eu quero dar aqui nesse início é: por que esse homem voltou? O que queimou no coração dele que fez ele voltar, ele retornar daquele caminho que ele estava indo e que estava muito bom? E para que a gente consiga entender o porquê esse de 10 ex-leprosos voltou, a gente precisa entender todo o caminho, toda a caminhada que ele teve a partir desse encontro com Jesus, para que a gente possa, então, no final, entender essa volta. E quando a gente olha para a vida desse homem, esse caminho que ele trilhou ali com Jesus, a gente precisa entender qual que era o seu ponto de partida, então. Senão fica a volta dos que não foram, né? Porque se a gente não sabe de onde ele começou, para onde ele foi, como é que a gente vai saber por que ele está voltando? Mas o texto nos mostra que esse ponto de partida, ele não é apenas um lugar, não é apenas uma geografia, mas o ponto de partida desse leproso é uma condição. Olha o que diz o texto: 10 leprosos dirigiram-se a ele aqui Jesus, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E o ponto de partida desses homens é a distância. E por que eles estavam distantes? Porque eles eram leprosos. E a vida de um leproso, a condição de vida de um leproso era sempre a distância. Porque o leproso, ele não vivia como os outros em comunidade, mas ele vivia isolado. Isso porque era uma lei para os judeus. Você pode ler depois Levíticos 13, 14, 15. São 3 ou 4 capítulos que vão dar orientações sobre a vida de um leproso, de maneira muito completa. Mas eu quero ler aqui com você apenas alguns versículos
Por exemplo, Levítico 13, 45 e 46. Quem tiver uma grande doença de pele, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. O acampamento aqui, até porque eles viviam na condição, em acampamento, em tendas, na condição ali de deserto. Então era uma lei para os judeus que o leproso ele não poderia viver em sociedade normalmente. E aqui a gente já pode tratar não como uma punição, como se o leproso ele fosse culpado de algum pecado. Mas as leis também eram uma questão até de saúde mesmo, saúde pública. Então, se o leproso ele vivesse em comunidade normalmente, o que isso iria gerar? Uma pandemia de leprosos, de doenças de pele. Então, todos pegariam e isso não geraria, ou, aliás, não teria uma proteção em relação à saúde das pessoas. Então, para que evitasse que aquela doença se alastrasse no meio da comunidade ali, que viviam juntos, e obviamente que a medicina não era como hoje, então eles precisavam viver afastados. E vivendo afastados, eles precisavam deixar claro também para as pessoas que vinham de longe que eles eram leprosos. Então a roupa rasgada, o cabelo desarrumado, o grito, olha, impuro, impuro, era para quê? Para as pessoas não correrem o risco de se distraírem, chegar ali perto e contrair aquela doença. Então era uma questão de saúde, mas sendo uma questão de saúde extremamente necessária para o contexto de vida, a gente não consegue evitar as consequências que essas medidas necessárias geravam. Porque eu estou sofrendo de uma saúde, de uma enfermidade física, que por si só já é algo ruim, mas isso também acaba o quê? Me afetando emocionalmente, socialmente. Imagina eu ter que viver longe da minha família, dos meus amigos. Imagina aqueles que ficavam com vários anos com essas doenças, a história de vida, os momentos especiais em família, a mesa que eles perdiam. Imagina o olhar das pessoas também, que viam eles vivendo naquela realidade. Então, toda aquela limitação física gerava também limitações emocionais. Feridas que não ficavam só do lado de fora, mas que atingiam a alma, o coração. Então, era algo muito grave, muito desafiador, porque viviam em uma condição de isolamento. E, além disso, a gente vê que na Bíblia, nós vemos algumas passagens que mostram leprosos vivendo juntos. Como lá em 2 Reis, com Eliseu, nós vemos 4 leprosos. Aqui nós vemos 10 leprosos. Por quê? Porque já que nós somos leprosos e não podemos viver ou conviver com aqueles que são saudáveis, vamos pelo menos andar juntos. E os leprosos, eles se uniam, e eles formavam ali a comunidade dos leprosos. E isso minimizava esses males que eu falei aqui no início. Minimizava a questão da solidão, da vida em comunidade. Porém, gerava também outro tipo de situação, que é justamente o pertencimento fundamentado em uma doença, em uma mazela. É a comunidade dos leprosos. Porque quando eu tenho um desafio, quando eu tenho algo, quando eu tenho algum tipo de problema, mas eu estou exposto a pessoas que são diferentes, eu sou confrontado na minha lepra. Eu sou pelo menos inspirado a um dia largar a minha lepra, vencer de alguma forma para me tornar saudável. Agora, quando eu sou leproso, eu estou só andando no meio de leproso,
convivendo com o leproso, aquilo passa a ser o quê? A minha identidade. É ruim ser leproso? É ruim. Mas eu não tenho mais confronto em relação àquilo. Eu passo a me acostumar. Eu passo a me acomodar. E eu perco o poder da expectativa de ser curado, de sair daquela realidade. Eu me acostumei com aquela vida. É assim em outros tipos de mazelas, hábitos, comportamentos que nós temos. Vamos pensar aqui uma pessoa que ela reclama de tudo. Se essa pessoa que ela reclama de tudo, ela só convive com pessoas que reclamam de tudo, o que ela vai pensar? Isso aqui é normal. Reclamar é normal, a vida é ruim mesmo, a gente tem que reclamar. Agora, se essa pessoa que reclama de tudo, ela tem do lado dela alguém que, quando ela reclama, isso aqui é ruim, a outra pessoa fala, não, mas olha pelo lado bom. Ó, isso aqui também está muito bom, a gente não pode reclamar. Essa pessoa vai pensar assim, opa, eu estou reclamando de algo, mas o outro está satisfeito com aquilo que eu estou reclamando, então eu tenho que rever a minha lepra. Fofoca, mesma coisa. Eu sou a pessoa fofoqueira, eu só falo mal dos outros. E eu só ando, me junto com a turma da fofoca. A turma que só olha para a vida dos outros para criticar. Eu vou corrigir o meu comportamento? Eu vou corrigir o meu caráter? Não, eu vou me acostumar que falar mal dos outros está tudo bem, é tudo normal. Agora, se eu ando com pessoas posicionadas, que quando eu falo mal de alguém, a pessoa me questiona, por que você está falando mal do fulano? Fulano é teu irmão. Por que em vez de você falar do outro para pessoas que não têm nada a ver, você não vai lá e resolve e pede perdão? Eu vou falar assim, opa, eu estou leproso, mas eu tenho que buscar o quê? A cura para a minha lepra. Não me reunir com outros leprosos para eu me acostumar com essa realidade. É por isso que, por exemplo, você tem que participar de uma célula, que estão de recesso agora, mas em agosto a gente volta com força máxima. Porque ali no coletivo você pode ter o dia que você está mais para baixo, mas alguém vai te encorajar, alguém vai te dar uma inspiração e um exemplo para que você não fique preso à sua lepra. Sabe, isso é em todas as áreas. Tanto espiritual como da vida, dieta, tem de tudo lá na célula. Eu lembro, na célula lá eu vou tomar café e eu tomo café com açúcar. E é esse olhar aí, que sempre tem alguém na célula que me olha com esse olhar. E eu tenho uma desculpa, que é porque eu não como chocolate, outros doces, né? Mas aí toda vez que eu vou pôr açúcar no meu café, e alguém olha, pastor, você toma café com açúcar. Aí eu lembro, eu tenho que evitar açúcar, né? Então eu não consigo ficar o quê? Confortável. E toda célula tem alguém que é fitness, que corre aí 6 horas da manhã, na minha célula tem lá. E aí conta, aí você pensa assim, poxa, eu sou sedentário, tenho que fazer alguma coisa. Tem a galera que treina, é ou não é? Então, quando você vive em comunidade, você tem esses confrontos. Eu chego na igreja, já vem um homem e pergunta, pastor, você já subiu a montanha? Eu falo, ainda não. Mas Jesus pode voltar antes, ou algum dia eu vou ter que ir subir a montanha. Porque os legendários não é uma montanha, é a montanha, né? Então, a gente é inspirado sempre a fazer algo a mais, algo novo, sair da nossa condição quando estamos numa comunidade de diferentes, que nos confrontam naquilo que nós somos. Agora, esses leprosos não. Eles eram leprosos, estavam convivendo em uma comunidade de leprosos, o que faz com que eles se acostumem com aquela realidade, até que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, é quando as coisas começam a mudar. Mas, num primeiro momento, o texto diz que eles não puderam chegar perto de Jesus, eles permaneceram à distância. E é aí que a gente precisa olhar com cuidado para a nossa vida, para as nossas lepras, porque as lepras, elas nos distanciam de Jesus. E a lepra aqui representa mais do que uma enfermidade física,
porque as consequências da lepra são as mesmas consequências que o pecado causa em nossas vidas. Distanciamento, isolamento, vergonha, culpa, distância de um relacionamento com Jesus. Então a lepra para nós também representa uma realidade de pecado, de vergonha, de constrangimento, de não conseguir desfrutar de um relacionamento próximo com Jesus. Mas a boa notícia é que aqueles leprosos, mesmo distantes, quando eles veem Jesus e eles clamam a misericórdia de Jesus, Jesus ouve. E Jesus passa a mudar a condição deles. O texto continua dizendo: ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Por que eles tinham que mostrar-se aos sacerdotes? Mais uma vez, a lei dos leprosos. Levíticos 14, 2 e 3 diz assim: esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele. Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e a examinará. Se a pessoa for curada da grave doença de pele. Então, era parte do processo de cura de um leproso ter alguém para conferir. E quem conferia era o sacerdote. Eles iam lá, se apresentavam, o sacerdote saía da tenda e verificava se de fato eles tinham sido curados. A partir do diagnóstico do sacerdote, é então que essa pessoa ela podia voltar a viver normalmente em comunidade. Só que Jesus ele diz o seguinte: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Só que como eles vão se apresentar ao sacerdote se eles ainda não estavam curados? O texto é claro: quando você está curado, você se apresenta ao sacerdote. Então não tem nenhuma lei, não tem nenhum direcionamento acerca de você, leproso, e se apresentar ao sacerdote. E aqui é que a gente vê que esses homens, no caminho, agora saindo de um ponto de partida, mas para começar a trilhar um caminho de cura, eles precisaram desenvolver um ouvido ou um posicionamento de obediência que ia além da condição que eles estavam. A única forma desses leprosos obedecer a direção e irem aos sacerdotes é se a partir daquele momento eles parassem de olhar para eles da forma que eles se viam, parar de olhar a forma que as pessoas o viam e crescem de verdade e se posicionassem a partir da forma que Jesus estava vendo eles. Porque eles podiam olhar e eles viam as feridas, mas Jesus olhava para aqueles homens e viam homens curados. E os milagres que Jesus tem para nós, a nova identidade que Jesus tem para nós é para isso. Para não nos movermos a partir daquilo que o pecado diz que nós somos, a partir daquilo que as disfunções do nosso caráter diz que nós somos, a partir daquilo que os vícios comunicam que nós somos, não. Mas a nossa transformação começa a partir do momento que passamos a nos posicionar a partir daquilo que Cristo diz que nós somos, a partir da identidade que Cristo nos deu. E isso é viver em santidade. Nós estamos tentando muitas vezes vencer as nossas tentações, os nossos pecados, e muitas vezes não sabemos como caminhar esse caminho de santidade. E esse caminho de santidade, ele é trilhado. Nós vencemos o pecado a partir do momento que entendemos que santidade tem a ver com convicção de identidade e tem a ver com o direito de ser santo. Uma vez que eu reconheço a minha identidade em Cristo e passo a me mover por aquilo que Ele diz, eu passo a entender que eu sou filho de Deus.
E porque eu sou filho de Deus, eu recebi isso como um direito, não pelo mérito, mas pela graça dele. Ou seja, uma vida de lepra, uma vida contrária ao caráter de Cristo, uma vida sendo amarrada, destruída por vícios, não é mais compatível com a vida que Deus tem para mim. Deus, ele garantiu para mim uma vida livre, uma vida de uma alegria que não é passageira, uma vida saudável em todos os aspectos. E eu passo a me posicionar, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha lepra e falo assim, olha, a lepra vai ficar para trás. Ela pode ser presente hoje, mas a partir daqui, os próximos passos é na direção da minha cura, porque eu tenho direito. Você tem direito diante do Senhor e poder para vencer esse pecado, para sair dessa lepra, para sair dessa condição que talvez você fala muitas vezes, eu já tentei, eu não consigo, eu vou viver acorrentado nesse pecado. Não, Jesus garantiu, e essa graça que te salva, ela é poderosa para te fazer vencer e quebrar essas correntes. Agora, a minha obediência tem que se basear não na minha força, não naquilo que eu consigo ver com os olhos humanos, mas se basear naquilo que Jesus diz. E é quando eu trilho um caminho de obediência que eu vivo o milagre. Quer milagre maior do que uma vida de obediência ao Senhor? Quer milagre maior do que ser um filho que você obedece antes de ver o milagre? Porque é muito fácil se relacionar com Deus dizendo, Senhor, se o Senhor fizer, eu obedeço. Se o Senhor realizar isso na minha vida, aí eu me entrego ao Senhor. Se o Senhor resolver todos os meus problemas, aí sim eu vou ser feliz. Há um milagre maior que Deus quer fazer, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Nos tornar a cada dia mais convictos da nossa santidade. E santidade tem a ver com uma obediência à identidade que Cristo nos deu. Esse é o caminho que esses homens passam a trilhar, e eles vão, e todos os 10 que vão andando no caminho da obediência, aquilo que Jesus falou, eles começam a olhar e eles veem, estamos curados. Porque no caminho da obediência também tem milagres. Há milagres que a gente não experimenta de maneira instantânea. Há milagres que Deus faz o quê? No processo da obediência. Enquanto estamos perseverando, enquanto estamos obedecendo, enquanto estamos seguindo em frente, mesmo quando as coisas não acontecem da nossa forma, nós estamos o quê? Revelando a Deus um coração obediente. E um coração obediente também é um ambiente para que Deus haja com milagres. Os 10 entenderam esse princípio e os 10 viveram o milagre. Eles foram curados. Mas aqui agora nós voltamos à questão do início. Porque dos 10 que foram curados, apenas um voltou. E olha o que está escrito. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Essa foi a atitude dele. Aquele homem já tinha conseguido a sua cura. Aquele homem, ele já tinha a oportunidade de se apresentar ao sacerdote tranquilo. Ele não tinha mais dúvida. Aquele homem podia talvez correr se ele tinha família para sua família, se ele tinha amigos para os seus amigos, se ele tinha sonhos para cumprir os seus sonhos. Aquele homem tinha muitas coisas a fazer a partir do momento que ele percebeu que ele estava curado. Mas esse homem, com um coração grato, ele volta celebrando. Ele volta dando glória a Deus em voz alta. É o que o texto está dizendo, até que ele encontra Jesus, ele se prostra em adoração a Jesus, agradecendo
por aquilo que ele viveu. Por que é que esse homem voltou, gente? Por que é que ele voltou? Por que é que ele não seguiu o caminho dos outros 9? E aí talvez você pense, ele voltou por causa do milagre, porque Jesus tinha feito o milagre, mas não. O milagre não é suficiente, a cura não era suficiente, porque se fosse suficiente, todos os 10 teriam voltado. E aqui é que a Bíblia separa aqueles que vivem milagres e aqueles que conseguem compreender uma revelação ainda mais profunda quando estão diante de um milagre. E a resposta para essa pergunta está na própria fala de Jesus. Depois de questionar o porquê que os outros 9 também não haviam voltado, Jesus vira para aquele homem e diz: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Ele diz para aquele homem: olha, a sua fé te salvou. E a palavra aqui é a palavra sozo, que não é apenas sobre uma cura física, mas é sobre uma restauração completa que envolve uma salvação espiritual. Veja, Jesus não está falando assim, olha, vá, porque a sua fé te purificou. Porque se fosse isso, seria mais do mesmo do que o que os 9 fizeram. O que os 9 fizeram? Vão embora. Por quê? Porque a nossa fé nos purificou. Mas agora não. Esse homem que volta, ele volta porque diante da sua cura, ele entendeu algo mais profundo. Ele não apenas recebeu purificação, mas ele encontrou o Salvador. Ele não recebeu apenas mais alguns anos de vida, mais oportunidades de ter novas experiências, mais pessoas para viver e recuperar o tempo perdido, não. Ele encontrou a pessoa. Ele encontrou um tipo de vida que é melhor do que apenas ter a pele curada, mas que transforma e cura do lado de dentro para uma vida eterna. E isso foi o que conduziu a esse homem uma volta. Todos os 9 entenderam e receberam a cura para viver esse livramento e seguirem a vida como gostariam. Esse homem não. Esse homem recebeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus, de ouvir do próprio Mestre e de receber uma salvação que não acaba nessa vida, mas que continua para uma eternidade. Qual que era o problema do começo da lepra? A lepra distanciava os homens das pessoas e, por consequência, assim como o pecado, distanciava de Jesus. E qual é o maior problema para aquele que está distante de Jesus? É a lepra? É a sua doença? É um diagnóstico ruim? É um câncer? É a frustração na carreira, no trabalho e nos estudos? É uma crise financeira? Se eu estou distante de Jesus ou se algo está me afastando de Jesus, não importa qual é o outro tipo de problema que eu tenho. O maior problema para quem está distante de Jesus é estar distante de Jesus. Porque todos pecaram e estão o quê? Separados da glória de Deus. Aqueles homens, aqueles 9 receberam a cura. Eles resolveram um problema. Mas eles continuaram distantes de Jesus. Eles se aproximaram talvez de tantas coisas que eles planejavam enquanto estavam ali na comunidade de leprosos. Mas eles perderam a maior oportunidade da vida deles, que era a partir daquela experiência, ir até Jesus, reconhecê-lo como Salvador e receber uma salvação e um amor que nada mais pode
nos separar de Cristo Jesus. E quando nós temos esse coração, nós somos inspirados também a fazer esse caminho de volta. A não ser como esses 9, que até ouvem a voz de Jesus, que até obedecem até um ponto e que até vivem experiências até um ponto. Mas o Senhor nos leva a algo muito maior, que é entender que existe um tipo de vida que a gente só consegue viver quando estamos aos pés de Jesus. E porque estamos aos pés de Jesus, e porque ouvimos dele, olha, vai, a tua fé te salvou, até a cura da lepra faz mais sentido. Porque não é só sobre não ser mais leproso, mas é a partir de agora viver uma vida que corresponda ao caráter daquele que é meu Salvador. E isso é santidade. E a minha pergunta é, será que você tem vivido? Será que nós temos vivido a partir dessa convicção de que Cristo já nos deu uma nova identidade, dizendo, meu filho, a tua fé te salvou. Você é filho. Você não precisa mais viver acorrentado. Meu filho, você não precisa mais viver diante desses vícios. Meu filho, o casamento que você quer é a partir da minha palavra que você pode viver. É a partir da obediência aquilo que eu digo que você pode viver. Os relacionamentos restaurados sou eu que posso fazer na tua vida. Porque eu sou o Deus que digo, vá, a tua fé te salvou. E nessa noite o Senhor te chama a viver aos pés dele, a desenvolver um coração tão grato, que não importa as experiências que você está vivendo, não importa aquilo que talvez doa no seu coração, frustrações, questionamentos, críticas das pessoas, você encontrou uma nova vida e um lugar especial aos pés de Jesus. Então feche os seus olhos nesse momento. Enquanto o ministério de louvor vem à frente, comece a orar aí no seu lugar, não se distraia com quem está do seu lado, mas tire um momento só você e o Senhor. Porque talvez você entrou aqui nesse lugar com algumas lepras. E algumas lepras a gente só consegue descobrir se deixarmos o Espírito Santo avaliar o nosso coração. Deixarmos o Espírito Santo fazer esse diagnóstico. É muito fácil acharmos que está tudo bem. É muito fácil tentarmos esconder as nossas feridas, nos aproximarmos das pessoas, colocarmos uma capa, colocarmos uma blusa de manga longa e escondermos as lepras que estão nos matando e que estão nos afastando de Jesus. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, meu filho, tira essa roupa. Eu sou aquele que vejo além do que as máscaras e dos disfarces que você é tentado a vestir. Não adianta. Você pode até tentar esconder essa lepra, ela vai te matar do mesmo jeito. Ela vai tomar o seu corpo, ela vai tomar a sua cabeça, até que os sintomas sejam tão fortes que seja impossível você esconder. Então, o que é melhor fazer? E o Espírito Santo está dizendo, melhor você fazer é você trilhar esse caminho de cura. Você entender que a identidade que Deus te deu é incompatível com esse estilo de vida. É incompatível com esse conteúdo que você consome. É incompatível com esses pensamentos.
é incompatível com esse tipo de linguajar, com esse tipo de assunto que sai da sua boca. Eu tenho um novo caráter, eu tenho uma vida de santidade. Mas o caminho que eu tenho para você é um caminho de volta. Comece a orar, porque hoje Jesus te chama, volte para perto. Talvez você passou uma semana tão distante, não orou, não leu a Bíblia, e o Senhor está dizendo: meu filho, volte para os meus pés. Talvez você se lembre do tempo onde você se quebrantava diante do Senhor, onde você corria para o altar, aonde o lugar do secreto era inegociável. Jesus está falando: não há outro lugar onde você encontre essa vida. Eu já fiz tantas coisas na sua vida. Não é para você sair por aí sem rumo. É para você voltar para os meus pés e ouvir de mim: eu sou o seu Salvador, vá. Eu tenho sozo para você, eu tenho restauração completa para você. 9 homens começaram à distância e terminaram à distância. Mas você nessa noite pode até ter começado esse culto distante, mas você não vai terminar distante. Jesus está te chamando para perto. Se você decide fazer isso, sai do seu lugar e se coloque no altar. Porque enquanto você vem, a cura, a lepra, ela vai ficando no caminho. Enquanto você vem, você é curado. E no mesmo caminho que você vem, você está voltando para ouvir dele. Você está reconhecendo quem ele é, você está adorando, você está dando glória. Se o pecado, ele nos afasta da glória de Deus, quando nós voltamos para ele, nós voltamos dando glória, reconhecendo quem ele é. Se você quer deixar alguma lepra no altar do Senhor e voltar para agradecer ele à medida que ele te cure, saia do seu lugar, venha até o altar enquanto nós vamos adorá-lo novamente.